A frase que resume toda a temática deste domingo é esta frase forte, poderosa de nosso Senhor, quando Ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Meus amados irmãos, nós escutamos a história do Evangelho de São Lucas. É o único evangelista que conta este fato, a ressurreição do filho único de uma senhora que já era viúva, portanto uma mulher sofredora, e agora uma mãe chorosa, tendo que enterrar o seu único filho. Esse jovem nos representa. E nós sabemos, como fala Santo Agostinho, que Jesus, na verdade, ele ressuscitou fisicamente 3 mortos nos evangelhos, como nós sabemos: a menina filha de Jairo, este jovem de Naim e Lázaro. Mas Santo Agostinho diz que, no entanto, se nós considerarmos do ponto de vista, da ressurreição espiritual, quantos mortos nosso Senhor não ressuscitou, não é verdade? O Padre Pio, ele tinha um amigo chamado Adolfo Alfotato, que era de fato um filho espiritual que viveu até poucos tempos, se não estiver vivo ainda. Uma testemunha ocular, dos milagres e dos fatos extraordinários da vida de São Pio de Pietrelcina. E ele ouviu o Padre Pio lhe falar uma frase bonita, dizendo: meu filho, Deus é Pai, Ele está sempre pronto a perdoar. Mas se existir algum pecado que Deus tenha dificuldade de perdoar, este pecado é a ingratidão. No entanto, Ele há de esperar. Ele falou essa frase, tem um contexto aqui, depois eu vou contar para vocês a história no final, mas revela um pouco o coração misericordioso de Deus, que não quer a morte do pecador, senão que ele se converta, que ele ressuscite e viva. E muitas vezes nós somos ingratos com Deus porque nós insistimos em cultivar em nós o espírito da morte, do pecado, colhendo frutos amargos, como São Paulo fala aos Gálatas, Inclusive falava domingo passado, enumerando os frutos da carne, e ele considera tantos e tantos pecados. Muitas vezes nós colhemos um fruto amargo, e nós colhemos aquilo que plantamos, disse São Paulo hoje, não é? Mas nós temos aqui hoje a oportunidade de nos aproximarmos de Jesus. Porque assim como Ele tocou naquele caixão, de alguma maneira nosso Senhor também quer nos tocar hoje, sobretudo as pessoas que poderão receber a Santa Comunhão. Tem um santo padre da igreja, chamado São Cirilo de Alexandria, fala que aquele jovem tocado por Jesus pode ser comparado com o ferro quando se aproxima do fogo, E logo o ferro se torna incandescente, vira fogo. Assim nós, quando nos aproximamos de Jesus, também precisamos deixar que o fogo ardente da caridade de Cristo nos transforme. E São Cirilo, ele fala que Jesus, Ele é o corpo da vida, a carne da palavra onipotente. E nós teremos a graça de poder, então, tocar em Jesus. E poderemos ter a graça de fazer com que a Eucaristia seja essa fornalha ardente de caridade para também inflamar o nosso coração do amor de Deus. Nós devemos ser esse ferro bem próximos da fornalha ardente de caridade que é o coração de Cristo, para que nós nos transformemos. A Eucaristia tem esse poder,
ela vai nos tocar, nós vamos tocar nela, e nós precisamos crer, de fato, que Jesus, sendo o corpo da vida, né, a palavra encarnada, Ele poderá fazer em nós essa transformação. Bom, na verdade, a gente deve considerar que Jesus, Ele se compadeceu daquela mulher viúva, né? E depois, com a sua palavra, Ele ressuscitou o jovem. Aqui, a gente deve admirar o poder de Jesus, ao mesmo tempo pedindo a Ele que nos dê a fé na sua palavra onipotente. E por outro lado, devemos também admirar o exemplo de nosso Senhor em se compadecer daquela viúva, e devemos pedir a Ele a graça de podermos imitá-lo na caridade. Não podemos fazer milagres, claro, mas podemos ter um coração generoso, cheio de boa vontade, disposto a fazer o bem sempre. Porque de alguma forma, quando a Eucaristia nos toca e nos transforma em Jesus, nós podemos também semear o amor e fazer o bem, sobretudo se nós tivermos fé. É claro, a fé sem as obras ela é morta, né? Por isso a transformação que nós queremos é que Jesus aumente em nós a fé, para que a fé produza obras de caridade, para que possamos, uma vez transformados, também transformar os outros. Isso é uma responsabilidade minha, e por isso estou aqui, não apenas exercendo um papel, né? Aqui o padre não cumpre apenas uma função, ele é outro Cristo. E enquanto o padre fala, é sim o corpo da vida, é a palavra encarnada, que agora neste momento também de alguma forma está tocando os corações. O catecismo da Igreja Católica está aqui comigo, olha, número 512 em diante ali, parágrafos 512, 513, 514, o catecismo vai falar dos mistérios da vida de Jesus. E ele diz que todos os fatos da vida de nosso Senhor são mistérios, inclusive esse em que ele ressuscita o jovem. Mas o catecismo diz que o Evangelho não tem a finalidade de contar minúcias, detalhes da vida de nosso Senhor, não. Tanto é que nós sabemos a vida oculta de Jesus, os 30 anos de Nazaré, nós não temos informações precisas, porque o Evangelho não conta, porque a finalidade do Evangelho não é essa. Qual é a finalidade do Evangelho, então? Está aqui, o catecismo diz, número 514. O que foi escrito nos Evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, o Evangelho foi escrito para que nós tenhamos fé em Jesus, e uma vez crendo, nós tenhamos a vida plena. Isso é vida plena, né? Nós precisamos ter essa saúde aqui desse menino para as coisas de Deus. Vida plena, quando o Espírito Santo nos transforma, né? Nos dá o entusiasmo. É a ressurreição espiritual, quando alguém está animado, disposto e não sente vergonha, né? Porque afinal de contas, nós católicos muitas vezes somos covardes, né? Porque o nosso coração está frio. Para não dizer, talvez, quando a nossa mente não está distraída, né? A gente precisa então acreditar que agora, uma vez crendo, né, nós temos de fato a graça de ter a vida plena, a vida do ressuscitado, né? Como fala a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, vida e ressurreição nossa. Agora, é interessante que se nós continuarmos a leitura aqui, né, aí o catecismo fala que Jesus, ele, através dos seus mistérios, revela o Pai, através dos seus mistérios, ele redime a humanidade, e finalmente, através dos seus mistérios, Jesus recapitula a história. E aqui, só para citar o Evangelho de São João, que vale a pena, viu? Por exemplo, quando Jesus tocou lá no caixão,
é para lembrar que Jesus ali naquele momento, ele está revelando o Pai Criador. Não tem aquela pintura famosa de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, aquela pintura renascentista, que o Pai ali, estendendo a mão, né, ele toca em Adão e o cria. Assim Jesus ali, tocando no esquife do jovem, está recriando aquele rapaz, dando-lhe a vida nova, né? Para citar uma passagem do Evangelho de São João que tem a ver com este mistério, né, da revelação do Pai Criador, está aqui, olha, São João capítulo 14, né? Capítulo 14, versículo 6 até ao 11. Presta atenção, que lindo o diálogo de Jesus na última ceia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está vendo? Nosso Senhor, ele recria, ele revela o Pai Criador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso nosso Senhor está aqui falando que, na verdade, ele quer fazer isto conosco, ele quer nos recriar. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Aí o apóstolo Filipe, né, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus falou: há tanto tempo estou convosco e não me conheceste? Filipe, quem me vê, vê também o Pai. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Quer dizer, as obras que Cristo realizou, os milagres, por exemplo, mostram que ele era Deus, assim como o Pai. Agora, os mistérios da vida de Jesus também são mistérios de redenção. Assim como, por exemplo, Jesus, ele tocou naquele jovem, dando para ele a vida nova, nosso Senhor também quer nos redimir. Assim como ele redimiu Adão, porque Adão, depois do pecado original, ainda por misericórdia de Deus, obteve a salvação, assim Cristo quer dar para nós a salvação, né? Aí eu tenho que citar São João, capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Está vendo? Nosso Senhor garante para nós que a sua redenção é uma redenção tão copiosa, tão abundante, que o fruto que nós vamos colher é a vida eterna, é a ressurreição final. Por isso vale a pena estarmos agora já redimidos pelo amor e pela graça de Cristo. Vale a pena agora já estarmos ressuscitados, porque isso é uma garantia da ressurreição futura. E também os mistérios da vida de Jesus são mistérios de recapitulação, né? Porque Jesus, ele refaz a história. Assim como ele quer refazer muitas vezes aqueles nossos pecados que cometemos durante toda a nossa vida, porque já não só tivemos o pecado original, como herança de Adão e Eva, mas agora nós temos a nossa história que precisa ser recapitulada, precisa ser refeita, né? Porque nós trazemos no nosso corpo aqueles pecados pessoais que contraímos, que às vezes alimentamos através dos vícios e das reincidências e reincidências. E aí a gente tem que citar Nosso Senhor novamente no Evangelho de São João, capítulo 6. E essa frase é para nós. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Está vendo? Não importa qual seja a nossa miséria, Nosso Senhor quer nos atrair. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não deixe perecer, que eu não deixe se perder nenhum daqueles que o Pai me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse jovem ressuscitado, então, já é um sinal da nossa ressurreição futura também. Mas precisamos estar dispostos, né? Precisamos ter coragem de nos aproximarmos de Jesus como o ferro se aproxima do fogo e queremos que Jesus, como fornalha ardente de caridade, nos transforme, nos cure, nos vivifique, nos ressuscite, nos dê, portanto, a garantia da salvação, da ressurreição futura. O Padre Pio, então, ele falou aquela frase para o seu amigo Adolfo, e vou agora terminar. Essa frase foi dita nesse contexto, né? Esse Adolfo, por acaso, conheceu na estação de trem, lá perto de San Giovanni Rotondo, né? Um político que por ali passava e que tinha uma certa curiosidade de se encontrar com o Padre Pio. Mas era um homem vaidoso, orgulhoso, presunçoso, cheio de vaidade, assim, do ponto de vista de olhar para si mesmo e se sentir capaz de fazer tudo. E ali na conversa ele foi, de alguma maneira, já abrindo o seu coração e depois de falar de si, das coisas boas e grandiosas que fazia, ele no final teve que reconhecer, mas existem 3 votos que eu não cumpri na minha vida, né? E aí, no fim da conversa, ele teve a coragem, então, de ir a San Giovanni Rotondo. Adolfo o levou, e quando o Padre Pio saía lá da casa paroquial em direção à igreja, viu logo o amigo e lhe perguntou: Adolfo, o que é que você traz aqui hoje? Aí ele apresentou aquele senhor, dizendo: ele veio lhe pedir uma bênção. E aí o Padre Pio, em voz alta, né, na frente dos confrades, capuchinhos ali, disse: você, falando para aquele senhor, né, para aquele político, tem 3 votos na sua vida que você não cumpriu. Revelando a consciência e o coração. E aí, diante, né, desse impacto, aquele homem simplesmente chorou como uma criança ali na frente de Adolfo, na frente dos frades, e imediatamente ouviu o Padre Pio lhe dizer: vá agora para diante do sacrário, chorar os seus pecados. Eu te espero lá no confessionário. E depois, uns frades, conversando com o Padre Pio, perguntaram se ele não teria sido muito duro com aquele homem, né? E aí o padre, o santo estigmatizado, falou: quando Deus permite que nós vejamos as consciências e os corações, Deus também move o nosso interior a ter uma santa indignação. Aquele homem não tinha apenas 7 pecados capitais, senão 70. O Padre Pio não estava revelando o segredo de confissão, tá? Mas era o que ele já tinha visto ali, porque Deus lhe deu a capacidade de ver o interior das almas. Mas aquele homem se converteu, fez uma boa confissão e dali em diante procurou levar uma vida santa. Aquele homem que estava morto, voltando para si mesmo, só via suas qualidades humanas, quando na verdade eram terríveis imperfeições e fraquezas. Mas ele, tendo a coragem de olhar mais para Jesus, ele entendeu que em Jesus ele podia encontrar a fonte de vida plena e de uma vida ressuscitada. Exatamente porque Jesus é o corpo da vida, é a palavra encarnada, né? Aí, foi nessa ocasião que o Padre Pio disse: Deus é Pai, está sempre pronto a perdoar. Porém, se existe algum pecado que Deus tenha dificuldade em perdoar, é a ingratidão. Mas Ele há de esperar. Então a pergunta que fica é: até quando nós vamos fazer Deus ficar esperando, né? Isso é uma tremenda ingratidão quando nós queremos obstinadamente, né, permanecer nos mesmos erros.
cultivando em nós os frutos da carne. Que Nosso Senhor então nos dê a graça, né? Que nós tenhamos a coragem para que deixemos, né, os frutos da carne, o orgulho, a vaidade, o apego, para que possamos correr ao encontro do Senhor com o coração convertido, para que assim o nosso coração receba a vida plena do ressuscitado. Assim como aquele jovem foi colocado nos braços de sua mãe novamente, que Nossa Senhora, como boa mãe, nos receba também como filhos, ingratos que somos, doentes, inconstantes, mas que ela nos cure, nos trate como mãe e nos faça viver a vida plena do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria,